Olá, amados, graça e paz. Aqui, o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos submete à prova e o seu Espírito é pronto e experimentado para nos orientar e para que sejamos sempre aprovados. Assim como ele ensina, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos, quando submetidos à prova, estão dispostos a passar pela prova. Embora não compreendam, a palavra diz que Jesus ele disse qual a vantagem do ser humano em sofrer segundo o padrão deste mundo. É em vão, porque antes ele nos ensina que ele sofreu por fazer o bem. E segundo aqueles que estão segundo o mundo, estão sempre semeando a maldade por rejeitar o seu espírito que é reto e não se consegue desviar do mal e muitas vezes tem os seus dias abreviados por semear a maledicência e ainda não alcança a, a vida vidoura de júbilo, mas sim alcançará pranto e ranger de dentes, aonde o seu verme não se queima, nos ensina o Senhor. Quando nós enchemos do Espírito reto, todos aqueles espíritos que outrora estavam a nos induzir a desviar tanto para a esquerda como para a direita, vão sendo expulsos. O espírito das bebedices, o espírito das glutonarias, a palavra diz dominai sobre as plantas, muitos são dominados pelas plantas, assim como a cachaça feita da cana-de-açúcar, assim como a, estão sempre viciados, dependentes dos medicamentos que são extraídos geralmente das plantas, assim como as drogas, segundo também extraídas da planta, a maconha, a cocaína de um arbusto, são dominados, são espíritos que dominam. A carne sente necessidade, assim como os espíritos envolvidos a Sodoma, Gomorra, segundo as orgias, as, os adultérios, onde a traição que acaba se traindo o seu próximo, ali o seu esposo, a sua esposa, são tudo espíritos que pervertem o homem, segundo o levam à ruína, há consequências para o pecado, assim como esses espíritos imundos causam podridão nos ossos, toda espécie de imundícia que se brota do interior para fora, como um câncer que ainda não se contempla, mas o interior está podridão, está ossos, assim a palavra nos diz. E quando se permite a habitação do Espírito, que é o Espírito reto, ele vai expulsando, ele vai arrancando toda a imundícia do interior e nos mantém na retidão, nos mantém na integridade e na sinceridade para com o Senhor. Arranca a mentira, porque uma vez que está com a habitação do Espírito, ele é a verdade. Aqueles que estão segundo o Espírito da verdade odeiam a mentira, não se usa da mentira, não causa dano ao seu próximo. A
A palavra diz que melhor ser prejudicado, se for da permissão do Senhor, do que a prejudicar alguém. Assim nos ensina o Senhor. Segundo o Espírito lança fora do Senhor, que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lança fora todo eu, todo orgulho, todo espírito de altivez, lança fora. Nós, em relação ao nosso próximo, estamos numa estatura mediana. Não se humilha o próximo, também não permite ser humilhado, uma vez que nós sabemos quem nós somos e a riqueza que habita no nosso interior. Muitos se julgam ricos segundo o padrão deste mundo, mas são miseráveis. Se julgam estar vestidos, mas diante do Senhor, o Senhor os vê como um nu e miserável. Por isso, jamais permitam ser humilhados e tampouco humilhai o seu próximo. Sempre uma estatura mediana. Jamais, já não usamos do eu, do orgulho, da prepotência, e nem nos justificamos a si mesmo. Há quem nos justifica, para aqueles que zombam, para aqueles que apontam o dedo, para aqueles que dão risada. A palavra diz que aquele que ri por último, ri com mais vontade, onde o Senhor é aquele que sabe daquilo que Ele está sempre a preparar quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. A palavra diz que aqueles que zombam, Ele sim, Ele ri. Ele ri com desprezo destes, porque Ele sabe, assim como nós que temos discernimento, do seu triste fim, aonde Ele nos ensina: não invejais da prosperidade dos ímpios, e tampouco estejais com eles, porque aquele que tem sabedoria sabe do seu triste fim. Porque a finalidade dos ímpios é acumular riqueza, aonde o Senhor transfere para a ambição dos justos, que é em prol de muitos. Por isso, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma: o que tens, para quem serás? Os mentirosos, os incrédulos, os perversos, aqueles que humilham o seu próximo, a palavra diz que humilhar aquele que um dia foi de condição humilde, se prosperou e hoje humilha os pobres. A palavra diz que isto é ultrajar o Criador. Por isso, tenhais sabedoria. O Senhor é aquele que nos prepara até mesmo antes de receber a sabedoria, para que a sabedoria, para que a riqueza, o Senhor nos prepara com sabedoria para receber as muitas riquezas, para que as riquezas não sejam motivo de tropeço e nos afastar do Senhor. Por isso, estejais firmes e constantes, e jamais apartai-vos da sabedoria, que é a maior riqueza, da qual nós alcançamos e ninguém nos rouba. Assim nos diz o Senhor.